Se você vive cansado, irritado, retido, com dificuldade de evoluir, talvez o problema não seja a sua dieta e nem o seu treino. Talvez o problema seja o estado de estresse que o seu corpo tá e você tá normalizando. Quando o seu corpo está muito estressado, ele entra em modo de sobrevivência. E aí ele não vai querer queimar gordura e nem construir músculo, ele só vai querer economizar energia. E o nome disso é cortisol alto. Quase ninguém aqui no YouTube explica isso de forma correta, então fica até o final do vídeo para você entender por que o cortisol alto ele afeta seu shape, afeta a sua saúde e o que você tem que fazer a respeito para poder resolver esse problema de uma vez por todas. Vem comigo! Fala galera, Marco Rojas na área, bora para mais um vídeo aqui no canal oficial da Brasil Fit Suplementos. Trouxemos um tema polêmico hoje para a gente falar sobre estresse e cortisol alto. É um tema, como eu falei, muito importante, ele pode estar afetando o seu shape, sua saúde, mais do que você imagina. Então a gente dividiu o vídeo para ficar de forma fácil em blocos, tá? Então a gente fez 5 blocos, então bloco 1, vou te explicar o que é o cortisol. O cortisol ele é um hormônio natural e essencial para o corpo humano. Ele é produzido pelas glândulas adrenais, certo? O cortisol ele é muito importante porque ele aumenta o seu estado de alerta e obviamente ele também aumenta a sua energia. Mas o problema é, se você tem um excesso constante dele, se o seu cortisol fica alto durante grande parte do dia, seu corpo vai começar a ficar totalmente desregulado e você vai ter muitos problemas, né? Muitos problemas de saúde, vai afetar o seu shape. Quando você treina, o seu cortisol ele fica alto, mas ele é só um pico. Então, como eu falei, o problema é ele ficar alto sempre. E aí esse excesso constante, ele vai te atrapalhar muito. Então, resumindo, o cortisol ele é um hormônio natural produzido pelo corpo humano e ele não é o vilão. O problema é quando ele fica muito alto, fica em constante excesso. E eu vou te explicar agora quando que ele vira um problema. Tem uma frase que resume muito bem o motivo do cortisol se tornar um problema para a sua saúde. Que o corpo ele não diferencia boleto de leão. O que significa isso? Né? Quando você vê um leão na selva, naturalmente seu corpo ele vai ficar em estado de alerta. Ou quando você vê vários boletos que estão prestes a vencer e você não tem dinheiro para pagar, você também vai ficar em estado de alerta. Então o que significa isso? O problema é quando o seu corpo ele fica sempre em estado permanente alerta. Então situações como o estresse no trabalho, pressão financeira, como eu acabei de falar, excesso de estímulos, então você ficar muito tempo mexendo ali no celular, em telas, no computador, isso é ruim também. Você dormir mal, né, a falta de sono, ansiedade contínua, tudo isso vai acarretar num aumento do cortisol de forma constante. Então tudo isso vai bagunçar o seu corpo e vai bagunçar a sua saúde consequentemente. E você deve estar se perguntando, né, Marco? Pô, beleza, já entendi que o cortisol é um hormônio natural, que quando ele tá alto sempre ele atrapalha bastante, mas vamos lá, e o meu shape, o que tem a ver com isso? É justamente isso que a gente vai falar agora no bloco 3. Como que isso afeta o shape? Então presta atenção. A gente anotou aqui porque é bastante coisa para citar, então vou dar uma lida na minha colinha, mas vou tentar deixar bem enxuto para facilitar para você que está assistindo aí. Anota! São 4 coisas que o cortisol atrapalha bastante no corpo, que é a retenção e a inflamação, dificuldade para perder gordura, dificuldade para ganhar massa muscular e uma performance menor. Basicamente, você se sentindo retido, você vai se sentir mal com o corpo inflamado. Então um corpo inflamado ele não vai fazer você se sentir bem, você vai ter dificuldade na hora de perder gordura porque vai aumentar bastante a sua vontade de comer, principalmente comer besteira, tá? O seu ambiente hormonal ali ele vai estar totalmente desregulado, então isso atrapalha bastante para você ganhar massa muscular e obviamente como tá tudo uma bagunça por conta do cortisol alto, a sua performance vai cair. Você com menos energia você treina pior e aí treinando pior você tem menos resultados, certo? Então resumindo tudo isso como uma frase, não é você que está fraco, você está sobrecarregado. Sobrecarregado do quê? De cortisol alto. Vamos lá para o bloco 4, vamos entender então, a gente já falou sobre o shape, como que impacta no shape, mas como que impacta na saúde como um todo. Tem muitos sintomas que você vai começar a perceber que significam que o cortisol está alto, beleza? Então um sono ruim é o principal, né? Você não conseguir descansar significa que o seu cortisol está alto. Uma imunidade mais baixa, então você começar a ficar, né, doente de forma mais fácil, significa que você está em estado de alerta, então o seu cortisol está alto e você tende a ficar mais doente, tá? Ansiedade constante, pressão elevada, pressão arterial elevada, né, esgotamento mental e um principal que é muito comum, irritabilidade. Então tudo começa a ficar ruim, tudo é chato, tudo é feio, você começa a ficar nervoso de forma muito fácil, então significa que o seu corpo tá com cortisol alto e você começa a ficar irritado de uma forma muito mais fácil do que o normal. Maravilha, galera, então você já entendeu
até aqui o que é o cortisol, qual que é o problema, né? Que justamente o problema é ter o cortisol alto, como que isso impacta no shape, como que isso impacta na sua saúde. Você deve estar se perguntando agora qual que é a solução. O que fazer agora para poder resolver? E óbvio, eu vou te explicar isso no bloco 5, mas antes da gente seguir em frente, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, se você está curtindo esse conteúdo, compartilha com todo mundo que você conhece que pode se beneficiar disso aqui, deixa seu comentário também, apoia o canal, que assim a gente consegue trazer mais informação, mais conteúdo de qualidade para você, beleza? Então vamos pro bloco 5 resolver isso de uma vez por todas. Vamos lá, então, nosso time listou aqui coisas que você tem que fazer para você poder reduzir esse cortisol e deixar o seu corpo num estado normal, beleza? Vamos lá, priorizar o sono, obviamente você nunca pode negligenciar o descanso, então você ter uma rotina de sono, ela é importantíssima, tá bom? Organizar a sua rotina, então reduzir estímulos noturnos, então se você tem o costume de ficar mexendo no celular, principalmente no escuro, isso atrapalha bastante na produção de melatonina, então isso vai atrapalhar muito o seu sono também. Você ter pausas estratégicas ao longo do dia, então você ter uma rotina, usar ferramentas como o Google Agenda, né? Você saber o que você tem que fazer em tal horário e respeitar isso vai trazer muito mais tranquilidade para você. Então vai reduzir essa ansiedade e você não vai ficar em estado de alerta o tempo todo, tá bom? Treinar com inteligência, então nem sempre treinar mais é melhor, respeite o descanso, é justamente no descanso que você tem o ganho de massa muscular, então não adianta você ficar treinando 6, 7 vezes por semana de forma intensa, que o seu corpo só vai ficar fadigado, você pode até ficar doente, tá bom? Nutrição adequada, obviamente, siga um plano alimentar, pese sua comida, para de ficar fazendo besteira, controle-se, né? O melhor termogênico, a gente brinca aqui na Brasil Fit, é fechar a boca, então aprenda a comer, aprenda sobre nutrição, coisas básicas, por isso é sempre bom ter um nutricionista parceiro contigo, tá? E obviamente suplemento, né? Brasil Fit Suplementos tem que falar de suplementação, então tem suplementos aqui excelentes para você poder reduzir o cortisol. Então suplementos como o magnésio, que ajudam bastante no relaxamento, o ômega 3, que ajuda bastante a controlar e fazer essa modulação inflamatória do seu corpo, então ele vai reduzir isso, certo? O ashwagandha, que é um suplemento um pouquinho menos conhecido, que vai ajudar bastante na modulação do estresse, então ele também faz parte do relaxamento. L-teanina, que é você se manter focado, sem ansiedade, sem desespero, sem cafeína, né? A cafeína às vezes pode dar ansiedade para algumas pessoas. E por fim, a creatina, que é um suplemento excelente, completíssimo, que vai te dar bastante energia, força muscular, você vai conseguir treinar melhor e vai ter uma performance melhor, certo? Um corpo mais musculoso é um corpo mais saudável, a creatina ajuda nisso também, beleza? Maravilha, galera, estamos chegando até o final do vídeo, então vou fazer um resumo aqui para vocês, tá? O que a gente aprendeu hoje, tá? Você entendeu o que é o cortisol, qual que é o problema dele, que o problema dele é justamente estar alto, né, o que acontece com o seu shape e o que acontece com a sua saúde e o principal, o que você tem que fazer para poder resolver essa situação e manter o seu corpo num estado saudável, tá bom? Então presta atenção, cuida da sua rotina, faça pausas estratégicas, não adianta você estar fazendo tudo certinho, por exemplo, você treinar bem, comer bem, mas você tá com muitos problemas no trabalho, não se organizar financeiramente, que a gente sabe o quanto isso é estressante, você não ter um ambiente saudável em casa, então você tem que controlar e procurar sempre encontrar o equilíbrio, que aí o seu corpo vai entender, ah, beleza, estou vivendo uma vida equilibrada, e ele vai conseguir te trazer melhores resultados e uma vida melhor de forma geral, tá bom? Maravilha, galera, então eu vou me despedindo por aqui, mas antes, vamos nessa, ó. Já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, não esquece que isso ajuda muito o canal, então se você realmente gostou desse conteúdo, você fazendo isso, você vai apoiar muito o canal da Brasil Fit Suplementos, beleza? Ó, e antes de eu sair aqui, eu deixei um outro vídeo incrível que eu conversei com uma profissional fantástica, extraordinária, que é a Edna Glauber, a gente fala sobre saúde mental. Então justamente essa parte do cortisol estar alto são bagunças, são problemas ali na questão da saúde mental. Então a gente falou bastante sobre isso nesse vídeo aqui, tá bom? Então eu te vejo nesse vídeo aqui, clica aqui que é muito importante você saber e aprender formas de você poder cuidar melhor da sua saúde. A saúde mental é uma coisa muito importante, beleza? Então eu te vejo aqui e se você precisar de suplementos, pode contar aqui com a gente, Brasil Fit Suplementos, a entrega mais rápida do Brasil, conta aqui com a gente aqui. Quem falou foi o Marco Rojas, te vejo aqui no vídeo, tamo junto.